A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer nesse momento, desde já, todos os irmãos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo. Amém. Tenho certeza que tem transformado as nossas vidas. Todos aqueles que têm acompanhado. Amém. Esse canal, ao qual nós temos aprendido muito, estamos aprendendo muito com o Senhor Jesus, por meio da tua santa palavra. Amém. Quero agradecer mais uma vez, desde já. São, glórias a Deus, são 16 horas e 14 minutos nessa tarde que o Senhor tem preparado para nós. Quero agradecer todos que têm acompanhado esse canal e sabe que nós estamos aqui nessa tarde pela misericórdia do Senhor, que não podemos assim expor nada sem que Deus venha nos revelar. Não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado, e requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu bom Espírito. Amém. Nós estamos aqui, como diz a palavra de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus, expandindo o reino de Deus e demonstrando o grande e poder amor de Deus a toda a humanidade. Glórias a Deus. Gostaria já que os irmãos de início estivessem com as suas escrituras sagradas, e vamos abrir lá em Mateus, São Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Glória a Deus. O Sermão do Monte. Vamos então ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Amém. Glórias a Deus. Nós vimos maravilhoso. Glórias, amados, esse sermão do bem-aventurado. Glória a Deus. Jesus prega o monte, aquele monte a qual, localizado ali no monte, é incerto ali, mas é provável que ficasse próximo dos arredores de Cafarnaum, né, uma coluna bem alta no litoral do norte da Galileia. Como nós vimos aqui, Jesus, se nós olharmos aqui, antes um pouquinho para cima, no versículo 12, Jesus ele volta para a Galileia, né? Deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum. Então Jesus ficava sentado, nós vimos aqui, enquanto ele ensinava, seguindo os costumes dos rabis. Observe, amados, a multidão estava presente no início e no final do Sermão do Monte. Se nós olharmos aqui no início e depois viermos aqui mais para frente, multidões o seguiam, glórias a Deus. E quem era este homem maravilhoso, a qual estabeleceu seu reino sobre a face da terra, expandindo a palavra de Deus aos nossos corações, assim, amados, influenciando, tendo assim nós olhos para
vermos as grandes obras e maravilhas, os sinais, os milagres, e ouvidos bem atentos para nós ouvirmos a sua palavra, e assim sermos influenciados ao ouvir a palavra, a mudar de vida, a ter transformações nos nossos corações. E é assim que multidões o seguiam, amado. Talvez entenda-se aqui que no monte Jesus se afastou do povo para ensinar os discípulos ali que andavam com ele. Creio que apesar de Jesus ter muitos discípulos, muitos seguidores, porém de todos eles escolheram apenas 12 para receber poder e instrução especiais, amados. Mas aonde quer que fosse, Jesus, para ensinar seus discípulos, ninguém segurava a multidão, amados. A multidão o seguia. Glórias a Deus. Pois multidões o seguia porque seus ensinamentos, suas palavras eram maravilhosas. Ao ouvir, causavam transformações, glórias a Deus. Pois o povo, multidões demonstravam a necessidade de ouvir. O povo tinha necessidade de ouvir, amados. E ao ouvir, fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, pela palavra nascia a nossa fé, despertava a nossa fé. Glórias a Deus, porque em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetrante, e mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra na alma, divide a alma e o espírito, a junta e a medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos. E ante todas as coisas, todas as criaturas, todas as coisas estão nuas e patentes daquele ao qual nós devemos tratar, da qual nós devemos tratar. Então, amados, glórias a Deus. Então, portanto, a necessidade de um coração capaz de escutar, assim como nós estamos falando nessa tarde, um coração humilde de aceitar, de aprender, ele torna-se frutífero, se torna frutífera a palavra de Deus, amados. Multidões estava presente, recebendo o que? A semente da verdade do reino. Algo tinha que nascer, algo tinha que brotar dentro dos corações daquelas almas, amado. E ali, com certeza, brotava mudança, brotava transformações, vida, alegria, restaurações, transformações, cura. É nessa tarde, amados, que este canal, qual foi preparado para Deus, nós aqui semearmos a palavra, a semente de Deus no vosso coração, amados, para que venha a brotar algo de bom, porque a palavra de Deus só traz algo de bom, traz novidade de vida, traz alegria, traz esperança, amor. Glórias a Deus aonde não tem, amados. Aonde é uma terra seca, aonde é uma terra que não tem condições de produzir nada, amados, seca, não uma terra fértil. Talvez o seu coração, a sua terra esteja dessa forma, vazia, seca. Talvez ela esteja numa estiagem tão seca que não tem fertilidade nenhuma. Mas Jesus, ele quer preparar a sua terra. Ele quer adubar a sua terra, amados, que muitas vezes está vazia, está árida, seca, sem água, deserta. Deus, ele quer derramar as águas da fonte, as águas do rio, as águas vivas do rio que nasce da fonte de Deus,
para que ele possa molhar a sua terra e fazer com que a sua terra venha se tornar, se transformada em vida, irmão. Uma terra fértil, uma terra que venha produzir 30, 60, 100 vezes mais, amados. É isso que nessa tarde Deus ele nos traz. Amém? Então torna-se frutífera. E a multidão estava presente, recebendo a semente, a verdade do reino. Observe, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando e curando. Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. E numerosas multidões o seguiam, porque Jesus ensinava com autoridade, amados, com amor. Pois ele falava não só para persuadir, para cativar as pessoas, mas comprometia todo o ser físico, mental, emocional, espiritual. Isto é, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, ele envolvia todo o seu ser, amados. Glórias a Deus, com a sua palavra, com a sua virtude. Observe que multidões o seguiam de todas as camadas sociais. Se nós começarmos a entender pessoas de todas as camadas sociais, raças, línguas, crenças, costumes, religiões, e dentre eles pessoas que queriam também persuadi-lo, ou seja, queria persegui-lo, como muitos daqueles fariseus que diziam doutor da lei, saduceus, os céticos, aqueles que eram contrário, aqueles que não aceitavam o evangelho, a sua doutrina pura e santa, amados. Sabemos que cada um deles tinha os seus problemas que enfrentavam. Cada uma das pessoas que estavam ali, amados, eram pessoas que necessitavam ouvir a palavra de Deus. Tá certo que vinha muitas pessoas ali curiosas, muitas pessoas em procura da sua cura, com interesse, ou por causa da enfermidade, ou por causa da doença física, ou por causa do problema conjugal, ou por causa de um problema financeiro. Eu não sei. Talvez seja você que esteja aí também nessa mesma condições, amados. Talvez seja um problema familiar, um problema financeiro, talvez os seus filhos nas drogas, problema conjugal, não sei, amados. Talvez você quer alcançar algo que só o Senhor pode dar, uma cura. Talvez você tenha andado em tudo quanto é lugares e não tem em caminhos errados, podemos dizer assim, e você não tem encontrado resposta satisfatória e completa para as vossas vidas. Agora fica sabendo, amado, que nessa tarde aqui, nesse momento, Jesus, ele tem respostas completas e satisfatórias para a sua vida. Basta você ouvir e abrir o vosso coração, amados. Amém? Quando as pessoas começavam a ouvir a palavra, aquelas multidões que o seguiam, um milagre já acontecia. Talvez basta você abrir nessa tarde o seu coração para que você venha alcançar aquilo que você tanto almeja, amados, não importa. Não importa até mesmo se você está aqui, mas não crê em nada. Talvez você esteja até zangado, irado, talvez, por ouvir a palavra de Deus, eu não sei, amados. Mas eu falo nessa tarde para você, amados, que aquelas pessoas tinham problemas de todo quanto é tipo, amados. Muitas talvez iam até mesmo por curiosidade, até mesmo para ir contra Jesus, para matar Jesus, muitos deles. Mas muitos iam ao encontro, talvez muitas iam ao encontro porque estavam com fome, irmão. Mas a maior fome que existe é na nossa alma, irmão. Porque ainda que você vá ao encontro do Senhor Jesus e encontre resposta satisfatória e completa para a sua vida, talvez você vá ao encontro dele e você encontre a cura, ou talvez você encontre, você possa resolver, ele possa ensinar você a resolver os seus problemas financeiros. Talvez você possa ir até ele para que ele possa lhe dar o pão para que você possa comer.
Mas tudo isso ainda, irmão, tudo isso ainda você vai ficar insatisfeito, ainda você vai sair daí ainda vazio, irmão, irmã, vazio na alma. Porque tudo isso, porque muitas das coisas dessa terra, esses bens dessa terra, que muitas vezes recebemos, ele não pode preencher o nosso vazio no nosso coração. E a única coisa que pode preencher o vazio no nosso coração é o alimento espiritual, amados. É a palavra de Deus. Glórias a Deus, o verdadeiro pão que desceu do céu. E as pessoas, acredito sim, que esqueciam dos seus problemas quando estavam lá escutando aquelas palavras maravilhosas. Eu sei que as crianças que estavam ali com fome não tinham mais fome. Eu sei que os enfermos eram curados, restaurados. Eu sei que ali havia almas que estavam sendo restauradas, transformadas. Porque Jesus, amado, Jesus tomado de compaixão, ia ao encontro dessas pessoas, podemos dizer assim, miseráveis na alma, irmão. Porque podemos ter toda a riqueza deste mundo, ainda não satisfaz a nossa alma, não satisfaz o nosso coração, não satisfaz o desejo da nossa alma. Eu sei, irmão, que muitas eram respondidas, porque Jesus ia ao encontro e respondia perguntas, ia atrás dos dramas, ia de encontro às necessidades das pessoas, pois Jesus tinha sim respostas completas e satisfatórias para cada uma delas. E com isso, as pessoas começavam a crer, despertavam a fé dela, acreditar, ter certeza, convicção mediante a fé e de terem as suas vidas transformadas, renovadas pelo poder do Espírito Santo e passar a viver uma vida com autenticidade, como verdadeiros servos genuínos na fé. É isso que Jesus almejava, esse era o resultado, amados, de cada um dos seus filhos, a qual viesse ao encontro dele, não só tivesse essa resposta satisfatória para as nossas vidas, não só pudesse obter aquilo que era de bom para eles, seja qual for as necessidades deles, mas o que era mais importante, amados, era a alegria, a festa nos céus. O que era mais importante é que tudo isso pudesse despertar a fé dele, que a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação, despertasse a eles e assim causasse transformações na vida deles, irmão. Salvação na vida deles, salvação de alma, porque Deus ele tem tudo para dar para você, amados, mas o que é mais importante é que você seja transformado na alma, que você seja salvo, que viva como verdadeiros cristãos, com uma fé genuína na presença do Senhor Jesus. Como exemplo, o leproso que nós acabamos de ver aqui quando Jesus ele termina mais para frente, lá em Mateus capítulo 8, versículo 1, o leproso que fora curado quando Jesus estava descendo do monte, multidões o seguiam. E quando Jesus acabou o sermão descendo ele do monte, pois as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, glória a Deus, maravilhadas, perplexas, glória da grandeza, da autoridade com que ele falava, das palavras maravilhosas com qual atingiu os corações no íntimo da alma deles. Muitos ali já estavam chorando, muitos já estavam sendo transformados, muitos já estavam recebendo a cura, muitos já estavam sendo salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, a qual aquele leproso foi de encontro ao Senhor Jesus, e quando ele olhou ao Senhor Jesus e prostrou-se, o adorou, porque
ele já estava tomado pela graça e a virtude do Espírito Santo de Deus, ele já estava tomado pelo amor, e ali ele se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus e falou: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar, mas se tu queres, eu não importo mais com o que eu estou sentindo, eu não importo mais as minhas condições miseráveis que eu me encontro, não importo mais a minha lepra que está me destruindo, não importa mais, o que importa agora é eu adorá-lo, o que importa é eu agora te amar, ó Senhor Jesus. É isso, irmão. E Jesus disse: eu quero sim, seja curado, glória a Deus. Ele colocou as necessidades dele em segundo lugar, ele colocou o plano dele em segundo lugar, ele colocou a necessidade dele em segundo lugar. Primeiro que ele colocou, irmão, foi quando ele olhou-se diante da presença do Senhor, e ali se humilhou e o adorou, irmão, glória a Deus. Isso foi comoveu o íntimo do coração do Senhor Jesus, irmão, porque eles querem verdadeiros adoradores, que creem nele em espírito e verdade, irmão. Amém. E o Sermão do Monte contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, irmão. Todos aqueles que vivem pela fé são filhos de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, irmão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmão, eu já não vivo mais. Quem vive é Cristo que vive em mim, não importa mais as minhas condições, as minhas enfermidades, as minhas situações, seja qual for a circunstância difícil que você se encontra, irmão. Não importa as suas condições mais, não importa em sua volta, não importa mais o que você está sentindo, mas agora é Cristo que vive em mim, eu vivo pela fé. E quando você vive pela fé, amados, você vive o sobrenatural de Deus. Quando você vive pela fé, você vive, aleluia, para Deus, amado. Você não consegue enxergar a si mesmo, irmão, amados. Você não consegue. Quando você vive pela fé, você tem outra visão, amados. Outra visão, glória a Deus. Amém. Portanto, todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, mediante o poder do Espírito Santo que neles habita. Está lá em Romanos 8, 2 e 14, Gálatas capítulo 5, 16 ao 25. Anotem aí para vocês poderem estar lendo ali, irmão, Romanos 8, capítulo 2 ao 14, e Gálatas 5, versículo 16 e 25. Nós vivemos pela fé. Glórias a Deus. Então todos nós que pertencemos ao reino de Deus devemos ter uma intensa fome e sede de justiça. De que trata esse sermão de Jesus, amado? A essência desse sermão é a fonte fundamental de vida cristã. E mais que tudo, temos o código da moral mais sublime, amados, que contém preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservado às almas mais generosas, amado. Esse é o motivo pela qual Jesus pregou o Sermão do Monte, pois a intenção é de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar, amados. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi um ensinamento para aqueles que disseram sim aos convites de Jesus e se arrependeram. Mateus capítulo 4, versículo 17, mas aqui ele fala: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, irmão. Esse era que Jesus ele desejava, irmão.
que você não só obtesse aquilo que você tanto almeja, e ir embora e depois esquecer daquilo que ele te deu, do milagre que ele, da cura, do milagre que ele realizou na sua vida, daquilo que você foi até o encontro dele e alcançou pela sua íntima compaixão de Jesus e pela misericórdia de Jesus, e depois você esquecer dele. Não. Deus, ele quer que você receba ele de espírito, alma e corpo. Ele quer que você seja transformado, salvo, amados. É bem provável que eles tivessem dúvida sobre a verdadeira natureza da justiça e do reino de Deus. E por essa razão, Jesus procurou esclarecer o tema central da lei e a natureza verdadeira dos ensinamentos do reino de Deus. Observe lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Olha que maravilhoso. E andes humildemente com o teu Deus. É isso que ele deseja no vosso coração, amados. Portanto, muitos homens ali negligenciavam os preceitos mais importantes da lei. Qual? A justiça, a misericórdia e a fé. Amém? A fé, irmão. Muitas vezes a justiça porque muitas vezes não creram no Filho de Deus, na sua obra. Da misericórdia porque não tinham misericórdia. E a fé porque estavam vazios. Principalmente aqueles homens religiosos, os fariseus, que nos dão um grande exemplo, irmão. Os saduceus, esses homens, em seu exterior, eles pareciam ser justos, mas eram normalmente maculados em seu interior, irmão. Eram homens sujos, impuros, manchados, infamados, eram imorais e corações de má índole, não tinham misericórdia, não tinham bondade, amor, ternura, felicidade. Eles não sabiam o que era a verdadeira felicidade, amados. Não eram homens piedosos ou bons, e não tinha fé, e não havia neles justiça, glória a Deus. Por isso que Jesus, lá no versículo 17, se nós olharmos mais aqui, eu não vim revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E Jesus, então ele começava a ensinar, amados. É o contraste entre o espírito da lei antiga e o espírito da nova. Entre aquela lei que eles eram legalistas, pregados na lei, irmão, seguiam a lei rigorosamente, mas de espírito eles eram vazios no interior, na alma, de graça, a lei da graça, eles eram vazios. E por essa razão Jesus, ele veio e explica: eu não vim para revogar a lei, mudar, anular, tornar nulo, desfazer aquilo que uma vez Deus já determinou, não, tornar-se sem efeito, não. Mas eu vim para cumprir o Antigo Testamento, no sentido de completar, aperfeiçoar, ampliar, harmonizar, unir os mandamentos e sua observância em toda a sua pureza, integridade e justiça, realizando suas profecias messiânicas e dando a verdadeira interpretação aos seus preceitos morais, amado. É isso que ele veio. E isso exige não só a sua observância exterior, glórias a Deus, não só exige a sua observância exterior e material superficial, mas sobretudo o amor que nasce dentro do coração, que é a essência da nova lei. Ele veio para pregar o amor, que é a essência da nova lei. Isso o interior da alma, o coração, amados. E observe que logo no início, no versículo 3, Jesus ensinando, dizia: bem-aventurado
Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, amado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurados significa abençoados, afortunato ou feliz, pois são atributos primários das pessoas que recebem graça, são os agraciados. E a graça expressa alegrias, irmão, especiais e satisfação concedida à pessoa que experimenta a salvação, amados. Esta é verdadeira felicidade, é a graça. Portanto, pessoas felizes, verdadeiras, entendem-nas e apreciam-nas somente os que apreciam a luz sobrenatural e, sobretudo, as praticam, amados. Então, observe que bem-aventurado, no entanto, o significado vai muito além de uma vida simples de felicidade terrena. O bem-aventurado revelam as características e as atitudes que são valorizadas no reino de Deus. Por isso que ele veio para pregar a salvação, que você seja salvo. Ele não veio somente para dar aquilo que você necessita. Ele não veio somente como médico dos médicos para te curar. Ele não somente veio como o alimentador, o sustentador, o provedor das suas condições, do material nessa terra, não. Ele não veio somente para trazer alegria desta terra, não. Ele veio, amados, para transformar a sua vida, para dar a verdadeira felicidade, que é a salvação. Porque se você só obtesse todas essas coisas que você estava necessitando aqui desta terra, ou o que você estava, Jesus viesse somente para resolver os seus problemas, ou para dar aquilo que você tanto almeja, ou a fome, ou a cura, seja o que for material dessa terra, você ainda estaria insatisfeito e perdido e miserável, mas ele veio para te dar a graça, a salvação eterna da vossa vida, amados, é isso. Pois Jesus identificou atributos que ele e seu Pai possuem e que levam a verdadeira felicidade nesta vida e na futura. A salvação, amado. Não somente nesta terra. A verdadeira felicidade. Eu sou feliz porque tenho poder aquisitivo, conquistei tudo nessa terra. Sou feliz porque tenho posse ou sou bem sucedido? Não. Eu não sou feliz porque por qualquer outro motivo dessa terra, amado, que se encontra, mas eu sou feliz porque estou com Jesus. E as demais coisas ele acrescentará. Eu sou feliz porque eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esta é a verdadeira felicidade, amados. Amém. Por isso que Jesus aqui em seguida, o maior sermão da história, Jesus ele traz para nós, anunciando, ele é o maior pregador de toda a história. Ele aqui anunciando a verdadeira felicidade no início. O maravilhoso é que Jesus começa o seu ensino falando do que, amados? Falando de que você precisa ser curado, de que você precisa comer o pão, matar a sua fome, de que você precisa resolver o seu problema. Não, o maior ensino que ele falou é que você seja feliz, e para ser feliz, a verdadeira felicidade não encontramos nessa terra, não encontramos nos bens materiais, não encontramos na posse, não encontramos de você ser bem sucedido, não encontramos no pão dessa terra, na água dessa terra, não encontramos nos seus bens, não encontramos em nada exterior dessa terra. A verdadeira felicidade está dentro do seu interior. Onde está a felicidade? Nas coisas eternas, no dinheiro, no sucesso, no conhecimento, no sexo, na diversão, nas viagens? Não. Onde está o prazer? Onde está a felicidade? Amados, nós temos que aprender isso, amados. Entender qual é o propósito do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O rei Salomão, ele começou a entender isso depois dos cabelos brancos. Começou a procurar a felicidade na vida dele. E ele registra isso lá em Eclesiastes capítulo 2, amado.
dizendo que ele buscou a felicidade em 4 coisas. Primeiro, na bebida, pensou que a felicidade estava no fundo da garrafa e não encontrou a felicidade. Depois ele buscou a felicidade nas riquezas, granjeou muitas fortunas e disse que a riqueza é como bolha de sabão, é vaidade. Depois ele procurou a felicidade na aventura amorosa e não encontrou a felicidade no sexo. E finalmente ele procura a felicidade na onde? Na fama, no sucesso, e não encontrou a felicidade no sucesso. Aleluia. Amados, a felicidade não é questão pela qual devíamos questionar. A grande questão que eu e você deveríamos questionar é o homem contentando com o prazer muito pequeno, um prazer terreno, um prazer passageiro. E a Bíblia diz que Deus nos criou para a felicidade, amados. Deus os criou para o prazer, e o grande prazer é o quê? É adorar a Deus. O grande projeto de Deus na minha e na sua vida, amados, é que você seja feliz. Quantas pessoas almejam a felicidade e não encontram? Quantas pessoas têm dinheiro, fama, casa, riqueza, tudo que ele possa imaginar nessa terra, mas ainda eu sou um homem miserável, como diz o apóstolo Paulo. Sou um homem miserável, sou um homem feliz. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, quando você é feliz em Cristo Jesus, amado. A grande questão é que o homem está satisfazendo ou tentando se satisfazer com um prazer extremamente limitado. E a verdadeira felicidade está em Deus, amado. Amém. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo, porque a verdadeira felicidade é o que o mundo repudia, e repudiar o que o mundo aplaude. O mundo não aceita. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Jesus está dizendo: bem-aventurados os ricos. Essa felicidade não está concentrada nas coisas eternas, porque coisas externas não podem preencher todos os anseios da sua vida. Amém? A verdadeira felicidade não está concentrada nas posses das bênçãos, mas na fruição do abençoador. Sim, são dádivas de Deus, são. Porque muitas pessoas têm bem, coisas, e não se alegram nelas, ainda que elas sejam dádiva de Deus. A pessoa mora em uma boa casa e não está satisfeita. Ela compra uma roupa bonita, ainda assim ela não está satisfeita. Ela anda em um carro caro, caríssimo, mas ela não está satisfeita. Ela tem posse, mas não tem fruição do abençoador. A verdadeira felicidade não é apenas você se alegrar na dádiva de Deus, nas posses, nas bênçãos, é alegrar-se no doador. Não é apenas satisfazer-se pela bênção, mas contentar-se com o abençoador. A verdadeira felicidade não está em coisas, está em Deus, o doador, o abençoador, o provedor, o sustentador, o alimentador das bênçãos espirituais na sua vida, também das materiais. Porque se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. A verdadeira felicidade está em deleitar-se em Deus, em alegrar-se com o sorriso de Deus, em beber dos rios de prazer de Deus. As pessoas mais felizes da terra não são aquelas que têm mais. Porque eu sou importante, eu tenho mais riqueza, então eu sou mais importante, o autoestima, né? Eu sou mais importante, todos têm que me respeitar. Não. Não é isso. As bênçãos mais felizes da terra não são as que têm mais, mas aquelas que conhecem a Deus
mais usufruem de Deus, que tem mais intimidade com Deus, que mais se encantam com Deus, que mais conhecem as variantes benditas dos atributos de Deus. Então, temos que dar prioridade para os valores espirituais sobre os valores materiais. Nós não só somos felizes na terra, mas a caminho da glória. A verdadeira felicidade está concentrada no ser e não no ter, possuir, amados. Nós temos que compreender isso. Amém? Por quê? Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele fala: buscai em primeiro lugar o quê? As coisas materiais? Resolver os seus problemas? Buscar a cura? Buscar alimento? Buscar condições financeiras? Não. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Devemos, amados desse canal Tudo Se Fez Novo, primeiro devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e não bens materiais. Uma vida abençoada não consiste mais do que simplesmente obter e possuir coisas. Em vez disso, nós devemos... Deus quer que nós desfrutemos de uma vida plena, completa e equilibrada. Ele faz provisões de sua palavra para que nós realizássemos dessa forma, irmão. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Ele prometeu satisfazer todos os desejos do nosso coração, aquilo que lhe convém. Mas Ele quer também que tenhamos nossas prioridades claras, as coisas do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é ser um bem-aventurado em todos os sentidos, amados. E no capítulo 5 aqui, a Bíblia em Mateus escreve bem-aventurança. Nós acabamos de ler a identidade e o destino dos verdadeiros discípulos de Deus, de Jesus. E o versículo 3 ele fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilhoso, amado. Nós vimos o que é bem-aventurado, é isso, irmão. Agora buscai bem-aventurado, feliz, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os pobres, humildes de espírito. Pode ser também a palavra pobre, irmão. Observem, os pobres humildes de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não se conformam com o seu estado de bens terrenos, materiais, mas são aqueles, irmão, amado, que submetem a Deus com humildade, com fome de justiça. Reconhece que depende de Deus, amado, somente de Deus. E Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala: antes que dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, irmão. A fim de atrair os homens a si, Deus cumula-os de graças, contanto que sejam humildes. Jesus resiste aos soberbos, mas aqueles que se submetem a Deus com humildade, se arrependendo e ouvindo a sabedoria divina, receberão a graça necessária de Deus para pôr em prática na sua vida, irmão. Amém? Esse sim é próspero. Esse sim é bem-aventurado. Este é abençoado por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra. Pois recebe de Deus as provisões necessárias, o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Já está falado tudo, irmão. Por isso que quando aquele leproso, Jesus, ele ouviu aquelas palavras de longe, porque ele não poderia estar ali junto à multidão, mas ele ouviu atento a palavra de longe, e quando Jesus desceu, multidões o seguiam, e o leproso logo chegou e se prostrou aos pés do Senhor Jesus, jubilando de alegria na alma, e ele falou: se tu queres, pode me curar, mas se tu queres, não me importa se o Senhor queres ou não queres, se tu queres ou não, me importa agora eu buscar a tua presença. Por quê, amados? Porque ele buscou a maior riqueza. A maior riqueza, sabe o que era? Não era ele ser curado da lepra, ainda que a lepra esteja comendo ele vivo, morrendo, mas a maior alegria era na alma dele, irmão. Era a salvação dele, amados. Amém. Glórias a Deus.
Provérbio 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Mateus 18, versículo 4. Portanto, Jesus disse: aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. O caminho para o reino dos céus se dá mediante a simples confiança e dependência de uma criança pura e ingênua. E o caminho para esta grandeza acontecerá através da humildade de uma criança. Humildade, amados, uma criança pura, singela, sem maldade, inocente, que assim uma criança como depende do seu pai, da sua mãe, que não fica, quando ela é pequenininha, não fica longe do seu pai, de sua mãe, porque o pai é a segurança dela, a mãe é a segurança dela. Fique sabendo que Deus é o teu pai e a palavra é a tua mãe, amados. Confia na tua palavra, confia na palavra do Senhor, mas tem que ser como uma criança, irmão. Amados, glórias. Assim como uma criança humilde, o caminho para que aconteça essa salvação, para que você possa entrar no reino dos céus, é como uma criança. Portanto, há certas condições necessárias, sim, para recebermos as bênçãos do reino de Deus, e para recebê-la devemos viver segundo o quê? Os padrões revelados por Deus, não por Deus nas suas palavras, na sua palavra, e nunca pelo mundo, irmão. E a primeira dessas condições é ser o quê? Pobre de espírito, ou seja, humilde. Como já comentamos, é aqueles que submetem a Deus com humildade, reconhecem que depende de Deus, ou seja, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, que não tem nada a oferecer a Deus espiritualmente, que estão vazios, ou seja, essa pobreza espiritual no sentido de não tem ela não tem nada a oferecer, ou seja, não tem a sua autossuficiência espiritual, não tem nada a oferecer para Deus, estão vazios e deixando de lado toda a autodependência e procura a graça. Ou seja, reconhecemos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vida, do Espírito, do poder e a graça divina, o quê? Para herdarmos o reino de Deus, amados. É isso, glória a Deus, nesse sentido de pobreza. Deixando de lado toda a autodependência e procura a graça, dependendo somente de Deus, pois tem o coração desapegado dos bens terrenos. Esse possuem bens, usam deles segundo o espírito do Evangelho, em prol do Evangelho. Eles não dependem dos bens para obedecer a Jesus Cristo, pois vivemos nas provisões de Deus, amado. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os humildes do espírito. E o que é não ser pobre de espírito? Já vimos que pobre de espírito não significa pobreza financeira. Não significa. Por muitos anos, alguns estudiosos pensavam que Jesus estava falando sobre isso. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensavam que renunciar às riquezas financeiras para viver declarada e propositamente na pobreza, isso traria felicidade, e muitos fizeram voto de pobreza, muitos abandonaram seus bens, suas fazendas, suas prioridades e entraram num mosteiro ou num convento, fazendo voto de pobreza para cumprir essa bem-aventurança. Mas absolutamente não é isso que Jesus está ensinando, porque se fosse, não haveria maior mal do que ajudar uma pessoa pobre, do que socorrer o necessitado, do que ajudar alguém em dificuldade financeira, porque estaria o quê? Privando essa pessoa de uma bem-aventurança. Há uma pobreza que ela é má quando é fruto da preguiça ou da exploração. E Jesus certamente não está dizendo que bem-aventurados são aqueles pobres financeiramente, porque a pobreza não é um bem e nem a riqueza em si é o mal. Então, não é isso que Jesus está dizendo. E o que significa, então, não ser pobre de espírito?
Será que significa ter uma vida espiritualmente pobre? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Nós acabamos de dizer. Será que Jesus está parabenizando aqueles que têm uma vida espiritual pobre? Pobre de amor, pobre em fé, pobre em esperança, pobre em pureza, pobre em obediência? Não é isso que Jesus está ensinando. Essa pobreza é no sentido de não ter autossuficiência espiritual. Ele não tem nada a oferecer para Deus. Amém? A não ser que ele depende totalmente do poder e a graça do Espírito Santo para herdar o reino dos céus. Irmão, ele é vazio. Então, ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que possuem menos, que pensam menos em si mesmas são felizes. O autoestima achatada é um mal e não um bem. Então, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que felizes são os fracos, são os tímidos, os covardes, não é isso. Então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais. Ser pobre de espírito é o primeiro degrau dessa escada. Nós não poderíamos começar a subir uma escada pelo 10º degrau, temos que começar do chão. E aqui está a base. Porque se uma pessoa não for pobre de espírito, ela jamais vai chorar pelos seus pecados. Ela jamais será mansa. Ela jamais terá fome e sede de justiça. Ela jamais desejará um coração puro. Ela jamais será misericordiosa e nem muito menos pacificadora, irmão. Então ela tem que ser pobre, humilde de espírito. Glórias a Deus. Ai de nós se Jesus estivesse anunciando assim no começo: bem-aventurados os puros de coração, estaremos desesperados, sem esperança alguma. Nós não podemos ser cheios de Deus sem primeiro estar vazio de nós mesmos. E a primeira coisa que precisa existir para o homem ser feliz é esvaziar-se de si. Você não pode ser pleno no novo vinho se o seu odre já está cheio do vinho velho. Você não pode ser pleno de Deus se você está cheio de si mesmo, se você está entupido de vaidade, se você está tomado pela arrogância, se você está dominado pela autossuficiência. Não adianta. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Observe, no Novo Testamento existem 2 palavras para pobre. A palavra que descreve um homem pobre não tem... Nós estamos falando aqui para entendermos a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de coração, os humildes, porque deles herdarão o reino dos céus. Então a palavra descreve um homem pobre que não tem luxo. Existem 2 palavras. A palavra que descreve um homem pobre que não tem luxo, mas também não tem necessidade. É aquele homem que tem o suficiente para viver com dignidade. Ele não tem o supérfluo, mas tem o básico. É pobre, não acumula riqueza, não granjeia aquilo que excede, mas também tem o básico para viver com dignidade. E não é esta palavra que Jesus usou aqui. Segunda palavra para a pobreza, ou pobre, é a palavra que descreve a pobreza total, absoluta, daquele que é mendigo, daquele que está atolado na mais profunda miséria, daquele que é totalmente carente e necessitado, daquele que está absolutamente desprovido de tudo, carece de tudo, ou seja, um miserável, um mendigo. Mas agora observe que essa palavra que Jesus usou aqui, obviamente, não no sentido de pobreza financeira. Amém? O que Jesus está dizendo aqui: feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer mérito, sem qualquer obra, sem qualquer exigência, sem qualquer reclamação, sem qualquer reivindicação, a não ser Deus ser o propício a mim, um pecador. Amém? Que chega diante de Deus como um mendigo miserável, como não tem nada a oferecer. Como aquele que não tem autossuficiência, nada. É isso que ele deu exemplo. É isso que nós temos que chegar vazio.
Enquanto o homem não tiver essa consciência de que ele é totalmente carente de Deus, que ele não tem nenhum mérito diante de Deus, que ele não tem nada a exigir de Deus, que ele não pode reivindicar nada de Deus, que não temos qualquer autossuficiência espiritual a não ser a misericórdia de Deus, ele não pode ser feliz. Como se expressa aqui o poeta: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte eu corro, salve Salvador ou morro. Olha que maravilhoso. Este é o pobre de espírito. Amém? Este é o pobre de espírito. Olha a palavra de Isaías. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro de lábios. Olha, a palavra de Pedro: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. E a palavra do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo desta morte? Então, amado, ser pobre de espírito é expor as suas próprias feridas aos olhos terapêuticos do divino médico, é isso. A não ser que você não seja pobre de espírito, você jamais perceberá o sabor do pão do céu. Você jamais valorizará a graça de Deus. Você jamais desejará beber da fonte de Deus. Enquanto elas não forem pobres de espírito, humildes, elas não correrão atrás de Jesus, não entregarão as suas vidas. É porque Jesus não parece tão precioso para elas, para você, amado. É porque elas estão encantadas consigo mesmo, elas estão ainda estão sentindo prazer dos eleitos do mundo, pego nos prazeres do mundo. Elas ainda estão satisfeitas com a sua própria justiça, com as suas próprias obras, com os seus próprios méritos e orgulho. A não ser que você seja como um mendigo miserável, jamais Jesus será precioso para você. Sabe por quê? Porque você precisa ser pobre de espírito. Enquanto você não for pobre de espírito, você não vai estar pronto para receber a graça de Deus na sua vida. Enquanto estiver confiando em seus méritos, nas suas virtudes, na sua tradição religiosa, nos seus bens, na educação, nos seus títulos, nos seus diplomas, no seu conhecimento, na sua cultura, na sua família, na sua história, você jamais estará pronto a buscar a graça de Deus. Você escolhe. Prefere estar nu diante da presença de Deus? Nu espiritualmente, no sentido desprovido de tudo, vazio, como mendigo, como miserável, nada a oferecer? Sem se apego de nada? Ou prefere ganhar o mundo, granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem que ser pobre de espírito. Se você não for pobre, não pode ir ao céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A porta do céu é estreita, só aqueles que se humilham, só aqueles que se dobram, só aqueles que se curvam poderão entrar no reino de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não são necessariamente as pessoas com problemas, ou seja, sentimental, aflitas, que choram. Não. Tem pessoas que passam pelo sofrimento, tristeza, choram, aflitas, com problema sentimental, ou porque foi ferida, mas estão distante de procurar a Deus, de expor os seus problemas, e continuam infelizes. Se moldam com os padrões desse mundo, pois estão voltadas para o mundo. O bem-aventurança não é isso que Jesus está falando. Não é para aqueles que estão no mundo, mas aqueles que ouvem a sua palavra.
aqueles que acatam a sua palavra, aqueles bem-aventurados, aqueles que são salvos. Não é para o mundo, entendeu? Mas, porém, tem muitas pessoas, sim, nas mesmas condições, mas buscam a Deus. Nesse momento difícil, recorrem a Deus. Muitas pessoas, através disso, sim, se aproximam de Deus, porque crê, ainda crê. Então, corações sensíveis. Mas, felizes os que passam pelo arrependimento. Precisamos entender que nem todos aqueles que choram são felizes, e também nem todos os que choram serão consolados. Não, por isso que nós temos que entender. O sermão da bem-aventurança, Jesus poderia dizer assim: felizes os infelizes, ou felizes os que choram. Pois esse sermão do monte são atributos primários das pessoas que recebem o reino que ele traz, que obedece à vontade de Deus, que dá prioridade para os valores espirituais, bem como a aceitação e renovação de alma e de comportamento e de intelecto, bem como o renascimento mediante o arrependimento, a absolvição do pecado. A expectativa é que o fruto do dom gerado pelo Espírito Santo se desenvolva no crente, como Jesus cita no sermão. É preciso que isso venha se desenvolver no seu coração. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque aqueles que estão os seus corações voltados para Deus. Amém? Mas os que passam pelo arrependimento genuíno choram de alegria na alma. Isto é bem-aventurado. As pessoas que não se moldam com os padrões desse mundo, ou seja, com o espírito e maneira de viver do mundo, mas constituem a verdadeira felicidade em Deus. Entende-se que essas pessoas somente apreciam a luz sobrenatural e, sobretudo, as praticam. Essas pessoas. E este choro pela qual seremos consolados é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nós medimos com o padrão divino de justiça. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus, é ter nosso sentimento em sintonia com os sentimentos de Deus, é sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Estão compreendendo, amados? O exemplo de Jesus em Lucas capítulo 19, 41. Quando Jesus ia chegando à cidade, tendo passado o cume do Monte das Oliveiras, já descia pelo declive ocidental, de onde poderia avistar a incomparável beleza sobre a cidade santa de Jerusalém. E Jesus então para, entristece e chora sobre a cidade ingrata, incrédula, rebelde aos seus avisos. Rejeitaram o seu verdadeiro bem, que atraiu sobre a si mesmo o terrível castigo. E Jesus disse: quantas vezes eu queria reunir os pintinhos, os pintainhos, como uma galinha reúne debaixo das suas asas, mas não quiseram, irmão, por causa da desobediência do povo, da rebeldia. Jesus sabia que tantas pessoas de Israel o tinham rejeitado e que a nação sofreria um julgamento na forma da terrível destruição que se abateria sobre Jerusalém. Jerusalém seria destruída, uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, amado. É isso que nós temos que ter, esse sentimento que nós temos que ter, esse choro, amados. Em Atos, capítulo 20, versículo 19, Paulo, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Olha que o apóstolo Paulo fala. Então o apóstolo Paulo se preocupa com o bem-estar dos outros, pois não deixava de anunciar o evangelho. Olha que maravilhoso. Na segunda carta, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8, ele fala: livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Sendo Ló justo, ele ouvia e via quando habitava entre os homens maus. Atormentava a alma de Ló, por causa das obras más daqueles homens grandes pecadores e perversos.
atormentava ao espírito, a alma de Ló. Deus ele tirou de lá porque Ló era justo, amados. Ele tinha o coração, o sentimento de Deus. Glórias a Deus. Portanto, nós andamos conforme a vontade de Deus e não do mundo. Nós temos tristeza segundo Deus, os mesmos sentimentos de Deus, amado. Em 2 Coríntios, capítulo 7, nós podemos ver aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, traz transformação e alegria. Ela transforma em alegria. A tristeza, segundo Deus, transforma em alegria. Vejam que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Pois a tristeza do apóstolo Paulo transformou em alegria. Paulo, ao escrever a carta ríspida, pois era necessário aos coríntios, os irmãos ficaram tristes, mas esta carta fez com que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Olha a carta que Paulo escreveu. Paulo também ficou triste, também a escrever essa carta aos coríntios. Ele escreveu daquela maneira, ficou incomodado por eles terem ficado tristes, mas trouxe resultados benéficos. Olha, trouxe a salvação, amados. Essa é a tristeza que não traz pesar, não traz destruição, mas traz vida e salvação e felicidade. Por isso que nós temos que ter esta tristeza segundo Deus. Essa é a tristeza, o choro das quais seremos consolados, confortados. Esse é bem-aventurado, é a tristeza que é conforme aos desígnios de Deus e leva motivos sobrenaturais, ou seja, nos leva ao arrependimento. Essa tristeza, segundo Deus, transforma em alegria. Observe, essa tristeza é gerada pelo genuíno arrependimento, quando ao pecado cometido leva a pessoa a uma mudança de comportamento, de mentalidade. É uma reconciliação com Deus. A pessoa volta-se para Deus. Agora, a tristeza, segundo os padrões do mundo, é a que nasce motivos humanos, naturais, interesses pessoais, causam feridas. Infelizmente, o tipo de tristeza que o mundo oferece gera e opera a morte. Não é essa tristeza voltada para o mundo. Não é esse sentimento voltado para o mundo. Glórias a Deus. Mas é um sentimento dentro do nosso interior. Por desígnio de Deus. Que espécie de tristeza é essa que pode desaguar em felicidade eterna? Jesus Cristo, ele usou a palavra chorar aqui, significa lamentar, prantear por um morto, entristecer-se com a profunda tristeza que toma todo o ser, de tal maneira que essa tristeza não pode ser ocultada. A palavra que Jesus usou é mais forte, palavra na língua grega, para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa, por exemplo, para descrever a dor pela morte de um ente querido. Foi a palavra que a Septuaginta usou para descrever, por exemplo, o choro, o lamento e a dor de Jacó, quando ele foi informado pelos seus irmãos, pelos irmãos de José, a morte de José. Embora a informação fosse falsa, mas o seu pai Jacó chorou 20 anos pelo luto do seu filho. Esta é a palavra que aparece aqui. Agora precisamos entender que nem todos os que choram são felizes e também nem todos os que choram serão consolados. E que tipo de choro Jesus está mencionando aqui na bem-aventurança? Você sabe que nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, nós choramos pela dor física, nós choramos pela perca, nós choramos por decepção, nós choramos por desespero, nós choramos pela saudade, nós choramos de condolência, nós choramos pela solidão, nós choramos por depressão, nós choramos por amor. Mas que tipo de choro é esse que Jesus está mencionando aqui? Esse choro não significa um choro carnal.
Há muitas pessoas que choram pelo aquilo que não deveriam chorar, e se lamentam por aquilo que não deveriam se lamentar, que entristecem por aquilo que não se deveria se entristecer. Então a Bíblia nos dá exemplo de Aminon, filho de Davi. Ele entristeceu o choro e se lamentou porque ele estava sentindo uma paixão doentia, patológica, perigosa, desastrosa pela sua irmã, Tamar. Enquanto não possuiu a sua irmã para sentir dor por ela, desespero e nojo, ele não parou de chorar. Então este é um choro carnal. Outro exemplo é que Acabe se senta e chora porque queria possuir indebitamente a vinha de Nabote. Ele chora e ele lamenta. E esse choro que jamais deveria estar na vida de um cristão. Esse também não é um choro de Judas, que Jesus está ensinando aqui. Exemplo. O exemplo de Judas que lamenta, mas o choro de Judas não foi um choro de arrependimento, mas de remorso. Judas viu o seu pecado, Judas confessou o seu pecado. Judas justificou a Jesus dizendo que ele era inocente. Judas declara graficamente que ele não tinha traído sangue inocente. Judas fez a restituição do seu erro, devolvendo as 30 moedas de prata. No entanto, Judas está no inferno, porque o seu choro foi um choro de remorso e não de arrependimento. Judas parece ter feito muito mais do que muitos fazem hoje. Judas confessou, Judas restituiu sua consciência, o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil, mas Judas não chorou pelo pecado com as lágrimas do arrependimento. Ele não voltou para Deus, ele não encontrou cura para suas lágrimas, porque ele apenas sentiu o peso do pecado, mas ele não recorreu ao perdão e à graça divina. Tá certo que Judas, ele é um exemplo para nós hoje, né? Daquele que peca contra o Senhor, né? Aquele que não tem arrependimento no coração, ele não pode ser salvo. Aquele que tem apenas remorso, comete o pecado e tem remorso. Judas já está designado para isso. Judas o coração de Judas jamais ele poderia se arrepender, porque Deus é tão maravilhoso que ele usou Judas para nos dar exemplo. Exemplo, né, de que nós temos que nos arrepender. Agora, o choro que Jesus está tratando aqui na bem-aventurança também não é o choro do medo, das consequências do pecado. Tem muitas pessoas que choram, mas não pelo pecado, mas pela consequência do pecado. O exemplo de Caim, que matou o seu irmão Abel. Então Deus confronta Caim. Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele tenta fugir, dizendo, porventura sou eu, guardador do meu irmão? Então Deus o confronta. O sangue do teu irmão clama aos céus. Andarás perambulante, maldito sobre a terra. E ele chora, não pelo pecado, a ponto dele dizer, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Não. Caim está chorando, não por convicção do pecado, não porque matou seu irmão. Ele está chorando por causa do castigo que ele vai sofrer. E esse não é o choro verdadeiro. Esse não é o choro de arrependimento. Esse é esse aqui é o choro do ladrão. É um choro do ladrão, que quando ele é pego em surpresa, ele acaba chorando, ele acaba tendo remorso, mas não se arrependendo, porque ele foi pego de surpresa. Às vezes ele chora de vergonha, de envergonhado, apesar que nem vergonha tem, né? Se não tiver caráter, nem vergonha tem, mas ele acaba chorando porque ele vai ser preso, que ele vai sofrer essa consequência na cadeia, que pode até morrer na cadeia. Não pelo pecado, mas pelas consequências do seu ato, do seu pecado. O que acontece é assim, enquanto nós não tivermos consciência, amados, de
da consciência de que nós somos um grande pecador, de que nós precisamos, nós dependemos totalmente de Deus, que nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Temos que tomar a consciência do pecado, amados. Se nós não tomarmos a consciência do pecado, ver que o pecado é rebelião contra Deus, é errar o alvo, é pecar contra Deus, como que fala, profanar contra Deus. O pecado é muito mais do que isso, é grave, amados. Nós temos que ter a consciência. Se nós não tivermos a consciência disso, jamais nós poderemos ser cristão, viver uma verdadeira vida cristã, amados. Por isso que Jesus, nessa tarde, amado, nós terminamos. Ele está aqui para envolver todo o seu ser, para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Do pecado porque não creram em mim. Pecado de incredulidade, de não crer no Senhor Jesus. Da justiça porque não crê na obra da cruz do Calvário. Não olha para a cruz do Calvário e não crê. Glórias a Deus que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, que está atestado e relatado nas Escrituras Sagradas, que ele derramou seu sangue para que haja perdão dos seus pecados e salvação da sua alma. E do juízo, porque Satanás ele já não tem mais domínio sobre você. Ele não pode mais escravizar você, que Jesus ele já tirou você das garras de Satanás. Ele não tem mais direito de dominar você, de escravizar você, escravizar você no mundo do pecado. O juízo está sobre Satanás. É preciso que você tome consciência, amados, do vosso pecado que está na vossa consciência. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E bem-aventurado é você que ouve a palavra de Deus nessa tarde. Bem-aventurado é você que chega aos pés do Senhor Jesus. Bem-aventurados os humildes, pobres e humildes de coração, porque eles serão consolados. Bem-aventurado, como se diz, bem-aventurado os humildes de espírito do coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, amado. Esta palavra que o Senhor nessa tarde nos traz hoje, e nós precisamos entender, amados. Precisamos entender. Glórias a Deus, precisamos entender. Glórias a Deus. Nós precisamos entender que glórias a Deus, que verdadeira felicidade, glórias a Deus, é essa que nós encontramos, amado. A verdadeira felicidade, ela se encontra não nessa terra, mas ela encontra aos pés do Senhor Jesus. Bem-aventurados, glórias àqueles que seguem o Senhor Jesus. Não aquele que vive uma vida desorientada, uma vida talvez até farta dessa terra, amados, mas uma vida espiritual com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É esta palavra que Deus nos traz hoje, que graças a Deus, que Deus possa nos dar a oportunidade de nós darmos continuidade sobre esse sermão do monte, que é muito maravilhoso. Glórias a Deus, e nós temos aprendido muito. Glórias a Deus, para que o Senhor Jesus possa nos ensinar, amados. Amém? Estamos encerrando aqui. Eu gostaria que agora, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que agora vamos pela misericórdia do Senhor, curvar as nossas cabeças e vamos aqui, pela misericórdia do Senhor, agradecer a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor.
Senhor Deus, Altíssimo Pai que estás no céu, no nome consagrado do Teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, nós estamos aqui presentes diante da Tua presença maravilhosa e gloriosa, Pai. Venha, Pai, nessa tarde maravilhosa ao nosso encontro, abra os céus e perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Pai. Sabemos que erramos o alvo diante da Tua presença. Glórias, nós temos um Deus perfeito, maravilhoso para nos perdoar e para vir ao nosso encontro, Pai, nos ajudar, nos ensinar, nos corrigir. Sabemos que nós temos, graças a Deus, temos um Deus maravilhoso que nos elegesse desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito de fé da verdade, em qual estamos retentes e fiel à Tua palavra, Senhor, e guardamos nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Sabemos que no momento difícil, ó Pai, das nossas vidas, podemos dobrar os nossos joelhos e ouvir a Tua santa voz nos ensinando, nos corrigindo, nos admoestando, para nós passarmos por cima de todas as dificuldades, circunstâncias difíceis, dos problemas, seja qual for ele, e alcançarmos, se nós formos firmes e fiel, alcançaremos a coroa da vida eterna junto com os santos, Pai. Essa é a maior felicidade que o Senhor pode nos trazer, é a riqueza da sua graça, da salvação, sobre os nossos corações, sobre a nossa alma, Pai. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Já pensou, Senhor, se nós soubéssemos que o Senhor veio a esse mundo somente para resolver os nossos problemas materiais, para nos curar, para nos dar uma vida boa, dar tudo que nós estamos nessa terra, Pai. Se fosse só isso, Pai, glórias a Deus, nós ainda seríamos o mais miserável sobre a face da terra. Mas o Senhor veio para dar muito mais, Pai, para nos dar o reino espiritual, para dar a nossa verdadeira moradia, que não é nessa terra, Pai. Para darmos o reino espiritual, da qual é a sombra de todas as coisas aqui na terra, porque o que o Senhor tem para na glória futura é muito mais sublime e maravilhosa do que esse reino terreno, material, Pai. O reino que está guardado, reservado para nós, é incomparável, não podemos falar com palavras infáveis, ó Pai. É a salvação da nossa vida. Sabemos que a alegria que o Senhor tem para nós é muito mais do que essa alegria nessa terra, porque a alegria dessa terra é limitada. É muito mais, ó Pai, é a verdadeira alegria eterna, aleluia, que é a glória futura, a salvação das nossas almas, ó Pai. Todas as coisas que estamos sim são consequência daquilo que o Senhor tem de melhor para nós, porque nós somos os teus filhos, entregamos a vida para ti, para a vida do nosso rei. Ele é o dono do ouro, da prata. Tudo o Senhor tem para o seu filho aqui nessa terra, que o seu filho viva uma vida assim próspera, abençoada materialmente. Mas maiormente, Pai, é que o seu filho viva uma vida espiritual, rica, plena e completa na tua palavra, que é a graça e a salvação, Pai, das nossas almas. Isso é o mais importante, Pai, para nós. Isso sim satisfaz o desejo da nossa alma e preenche a nossa vida. As outras coisas, ó Pai, não. Se fosse só isso que o Senhor viesse oferecer, nós estávamos ainda vazios, Pai. Nós estávamos insatisfeitos ainda. Mas o Senhor veio para nos dar muito mais do que nós possamos imaginar, ó Pai. Glórias a Deus, graças, nós temos um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, os meus filhos, desse canal, tudo se fez novo, Pai. Todos os seus ouvintes que têm chegado até ti, colocado os ouvidos, o coração para ouvir a tua palavra, Pai, sobre o verdadeiro sermão do monte. Ó Deus, venha nos ensinar a cada dia a seguir o teu caminho, Pai. Porque quando nós aprendemos a tua palavra, ó Senhor, nós podemos seguir o caminho e alcançar a vitória da vida eterna, Pai. Assim abençoa, Senhor, todos os teus filhos nesse momento maravilhoso. Assim entrego essa humilde oração em nome do teu Filho amado, bendito Jesus, que viva e reina eternamente. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus que por esse momento Deus tem nos preparado. Amém. Eu desejo, eu saúdo a todos a santa paz de Deus.
graça.